6, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém. Pai querido, te agradecemos pelos louvores, por tudo aquilo que já aconteceu nessa noite. E agora há uma palavra de tua parte aos nossos corações. Fala conosco e que a tua igreja possa ir edificada. E após queremos participar da Santa Ceia numa alegria de memória, aquilo que tu fizeste na cruz por nós. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querem estar sentados. Meus queridos, a palavra do Senhor aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 17 diz, repito, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu quero falar nesta noite sobre o tema as marcas de Cristo. Meus queridos, no sentido literal, é muito explícito, é muito claro que o apóstolo Paulo está falando nesse texto de maneira real dos sofrimentos que passou e das cicatrizes que tinha em seu corpo por causa de uma vida entregue a Cristo, de uma vida seguindo a Jesus. Sem dúvida, Paulo estava falando com muita propriedade, que ninguém tinha o direito de incomodá-lo, que ninguém tinha o direito de questioná-lo, que ninguém tinha o direito de duvidar da sua vida com Jesus, porque literalmente Paulo, ele trazia marcas, ele trazia cicatrizes reais em seu corpo por causa do Evangelho. Mas hoje, querido, eu quero trazer uma palavra num sentido mais abrangente, porque Paulo não só trazia marcas no seu corpo por seguir a Cristo, mas trazia marcas na sua alma, marcas no seu coração, marcas na sua vida espiritual, marcas de uma pessoa que andava com Cristo, que amava Cristo, e Cristo era o centro de tudo aquilo que ele pensava e de tudo aquilo que ele realizava. São essas marcas que a igreja do Senhor precisa ter em sua vida no dia de hoje. E eu quero mencionar algumas marcas, não tem como mencionar todas, pelo menos algumas marcas, eu quero mencionar marcas que a igreja de Cristo precisa ter hoje. E a primeira marca que eu vejo na vida de Paulo, e por isso ele também, não só de maneira literal, mas ele podia dizer de maneira também espiritual, eu trago na minha vida as marcas de Cristo, e uma das marcas que ele trazia era a marca da conversão. Paulo era um homem convertido. A marca da conversão implica mudança de comportamento e de direção. E Paulo, ele podia dizer com muita propriedade, não me inquiete, porque eu trago as marcas, a marca de uma pessoa convertida. Olha quem eu era e agora quem eu sou. Mudanças de uma vida transformada. Essa tem que ser a marca do início da nossa jornada com Cristo. A marca da conversão, meus queridos, é o resultado de conhecer Jesus. E o resultado de conhecer Jesus deságua numa vida radicalmente transformada em todos os sentidos. A conversão é uma marca que não pode estar ausente naquele que decide estar ao lado de Jesus. O que Paulo antes reputava como mentira, o Evangelho ele reputava como mentira, mas depois que ele foi convertido, depois que ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, agora ele reconhecia
como o Evangelho era a verdade absoluta da sua alma, e que Cristo era tudo em todos, e sem Cristo ninguém vai a lugar nenhum. Irmãos, não se pode afirmar que uma pessoa é convertida se a mesma ainda não traz consigo as marcas de Cristo. Não se pode dizer que uma pessoa é convertida se ela está trazendo ainda na sua vida marcas do pecado, marcas de uma vida que não foi transformada, porque a marca da conversão traz transformação nas vidas. Irmãos, a verdadeira conversão traz mudança e leva o convertido a ficar parecido com Cristo. Essa marca tem que estar estampada na nossa vida, estampada nas nossas atitudes, estampada nos nossos atos, as nossas ações, o nosso ir, o nosso andar precisa ser permeado com a marca de uma pessoa convertida, uma pessoa transformada. A conversão, irmãos, nos leva desesperadamente a fortes mudanças interiores, a uma vida nova, a uma vida de um novo rumo. E essas marcas, elas começam lá dentro, mas elas saem para fora. A conversão nos leva, irmãos, a abdicar de que nós não somos donos de nós mesmos. A pessoa convertida, ela começa a perceber que quem é dono de si é Jesus, aleluia. Irmãos, nós não somos donos e nem senhores do nosso destino. Nós temos que admitir que quando entregamos nossa vida a Cristo, a nossa vida passa a ter a orientação dos céus, a orientação de Deus. A direção da nossa vida é tomada seguindo a Jesus em nossa vida. A conversão traz regeneração, operada pela ação do Espírito Santo na nossa vida, e isso produz uma vida nova, uma vida transformada, uma vida abençoada. Irmãos, a conversão traz a regeneração. E essa regeneração, essa transformação, essa mudança é operada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo quer operar na tua vida essa regeneração, essa transformação. Conversão, irmãos, produz em primeira instância compreensão que somente Cristo pode salvar. E depois nos leva a uma vida de arrependimento, a uma vida seguindo a Jesus, porque Jesus chamou o seu povo, Jesus chamou os crentes, Jesus chamou a todos para arrependerem-se e crerem nele. Então a marca da conversão, Paulo dizia: ninguém me moleste, porque eu trago essa marca. Ele trazia a marca de uma pessoa convertida. Será que eu estou trazendo essa marca? Será que a marca de uma pessoa convertida, transformada, é real na minha vida? As pessoas olham para mim e podem dizer: ali está uma pessoa convertida, ali está uma pessoa transformada. Irmãos, essa marca precisa estar presente na tua vida. A marca de uma pessoa convertida, transformada, abençoada. Uma outra marca que eu vejo que são marcas que precisam estar na vida do crente: as marcas de Cristo. Cristo tinha realmente, deixou esse exemplo. E Paulo, ele tinha essas marcas na sua vida. Não só marcas de chicotadas e marcas de perigos que ele passou, mas ele tinha essa marca também, a marca da oração. Irmãos, a igreja precisa dessa marca, a marca da oração. O que mais a igreja precisa hoje são de pessoas comprometidas com oração. A maior necessidade dos crentes nos dias atuais é de oração. Meus irmãos, a história espiritual de um povo, a história espiritual de um crente, a história espiritual de uma igreja está escrita na sua vida de oração. A vida de oração é que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Através da oração, o crente vai relacionando-se com Deus, vai obtendo mais profundidade nessa comunhão, e vai sendo moldado, e vai sendo transformado todo dia. A oração nos leva à intimidade com Deus. Temos que ter consciência que não orar é pecado. Irmãos, foi o que disse Samuel, profeta, o sacerdote Samuel. Samuel, ele falou que longe
ele longe estar de não orar, de não interceder. Meus irmãos, quem sabe é o pecado mais fácil que as pessoas cometem hoje, é o pecado de não orar. Será que você já cometeu esse pecado hoje? Se você não orou hoje, quem sabe você pecou. Pastor, é muito forte isso. É tão forte como o poder que há através da oração. A oração traz um poder extraordinário para a igreja. A oração traz força extraordinária para cada crente. Eu nunca vi um crente ajoelhado conseguir pecar. Se ele está ajoelhado na presença do Senhor, não tem como ele cair, porque ele já está prostrado aos pés do Senhor. O pecado da negligência na oração estrangula o crescimento espiritual das pessoas. Tem pessoas que estão estranguladas, estão sufocadas, estão morrendo. Mas por quê? Porque está faltando oração na sua vida. Ore e você vai ver que a tua alma vai respirar, porque a oração é como a respiração da alma. Irmãos, o não orar é pecado. É um pecado que nós cometemos contra nós mesmos, contra a nossa própria vida espiritual. Jamais uma pessoa vai crescer na vida espiritual, jamais uma pessoa vai crescer na graça, na intimidade com Deus, se ele negligenciar a oração. Então, irmãos, nós precisamos orar. A oração é uma das armas mais poderosas que há no mundo. A arma mais poderosa não é a bomba atômica. A arma mais poderosa não é os armamentos mais sofisticados que um país pode ter. A arma mais poderosa a igreja tem. Você tem. Você tem. Você tem. Está à tua disposição. A oração, porque você ora agora, você intercede por um assunto agora, e no mesmo instante o Senhor pode lá do outro lado do mundo resolver o problema, se você realmente está fazendo uma oração sincera e de toda a tua alma, todo o teu coração. A oração sempre será um dos instrumentos mais importantes e poderosos de toda a vida cristã. Então, irmãos, você precisa orar. É marca que não pode sair da vida do cristão, da vida do crente, da vida da igreja. A igreja é o que é por causa da oração. Irmãos, a oração é uma pedra que ornamenta a vida espiritual dos crentes. Eu já disse e repito, a oração é a respiração da alma. E se você não está orando, a tua alma está sufocada. A oração é a chave que abre os mistérios de Deus, e abre os céus, e os céus se abrem, e a graça é derramada, e o poder é derramado, e a presença de Deus é sentida. A oração é a alavanca que move o coração de Deus. A oração, irmãos, diária, aquela oração que você ora todo dia, é a maior ginástica para a tua vida espiritual e para a tua alma. A oração é um ato poderoso que coloca as forças do céu à disposição do crente. Então ore, e você vai ver milagres e maravilhas acontecendo na tua vida. Irmãos, a oração é você estar no centro da vontade de Deus. Quanto mais o crente ora, mais no centro da vontade de Deus ele permanece. A oração é a garantia da realização das promessas de Deus. Você quer ver promessa de Deus cumprida na sua vida? Ore. Não precisa ir atrás de supostos profetas. Não. Você quer ver bênçãos e promessas de Deus se realizar na tua vida? Ore, e você vai ver milagres acontecer na tua vida. Paulo trazia essa marca de maneira profunda na sua alma, e ele podia dizer: ninguém me moleste, porque eu trago marcas de oração na minha vida. Paulo orava. E será que você está orando? Quanto mais nós oramos, mais estaremos demonstrando a nossa dependência de Deus. Quanto mais uma pessoa ora, mais ele mostra que ele depende de Deus. Depende de Deus. Quando o crente não ora, ele está dizendo: eu não preciso de Deus. E se você não precisa de Deus, o diabo vai te encontrar ali na esquina. Mas eu preciso de Deus. Eu não posso viver sem Ele. Eu não consigo dar um passo sem Deus.
É por isso que eu oro, é por isso que a igreja ora. E se você quer ver milagres acontecer, ore, busque ao Senhor. Esses dias alguém estava falando que ficou, pastor, estou preocupado, porque o Papa veio aí, fez uma revolução na igreja, e o que vai ser, quem sabe, até alguns da igreja vão voltar para lá outra vez. Irmão, nós não temos medo de Papa. É um homem sábio, é um homem carismático, sem dúvida, fala muito bem, sem dúvida, mas estraga todo o seu discurso, porque coloca as idolatrias de imagem nos seus sermões. Tem padre que prega até melhor do que pastor, mas termina a sua homilia, a sua pregação, falando na idolatria. E se tem uma coisa que Deus aborrece, é a idolatria. Não tem como a graça de Deus ser derramada com quem é idólatra, com quem tem suas supostas santas ou santos, e tem isso como um meio de intermediar. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o homem não é Maria, não é pastor, não é padre, não é papa, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e Ele está aqui. A igreja só vai parar de crescer se parar de orar. Se parar de orar. Porque Deus resolveu salvar o mundo através da intercessão dos crentes. Ore, e você vai ver que aquelas pessoas que estão sendo acaloradas para as igrejas, eles vão chegar lá e vai acontecer como Lutero. Lutero ficou convertido à palavra de Deus, e ele começou a estudar a palavra de Deus, e ele começou a ver que não coadunava o que ele pregava como padre, não coadunava com o que eles ensinavam, com aquilo que estava escrito, e ele percebeu que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E ele começou a ler a palavra, e a palavra começou a esclarecer o seu coração. Sabe por que as pessoas aí fora, hoje quase não se vê isso, mas antigamente se ouvia muito falar que a pessoa que lê a Bíblia fica doida. Você já ouviu isso? Quem sabe? Era uma expressão antigamente muito comum falar, mas sabe por que veio essa expressão? Porque os próprios padres antigamente diziam para as pessoas não ler a Bíblia, porque elas ficavam doidas de sábias, porque começavam a ler, dizia, opa, a Bíblia está ensinando outra coisa, e daí deixavam de seguir aquilo lá. Irmãos, nunca o Brasil está tão maduro para ser salvo, para nós ganharmos o Brasil para Cristo, essa nação para Jesus, do que você mostrar Cristo para esse mundo, do que você mostrar que Jesus é que salva, Jesus é que transforma, Jesus é que liberta, Jesus é que dá vida, Jesus é que dá alegria, Jesus é que abençoa, Jesus é que é prosperidade, Jesus que traz esclarecimento, Jesus é a verdade. Que possamos dizer, Senhor, ensina-nos a orar, e que você possa orar e orar um pouco mais. E se você orar um pouco mais, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na igreja, o que Deus vai fazer nessa cidade, o que Deus vai fazer nessa nação, o que Deus vai fazer no mundo, através de uma igreja que ora. Uma outra marca que Paulo trazia na sua alma, não só no seu corpo ele trazia marcas reais e chicotadas, mas na alma ele podia dizer, ninguém me inquiete, porque eu trago essa marca, a marca do serviço cristão. Meus irmãos, se teve alguém que prestou um dos maiores serviços cristãos à igreja, foi Paulo. Ele não se contentava, mesmo na prisão, ele estava trabalhando, orientando as igrejas, mandando cartas para a igreja.
Irmãos, o corpo de Cristo é formado por pessoas habilitadas pelo Espírito Santo, que nas mais diferentes funções, que se colocam à disposição do Espírito Santo, para ser um canal de bênção, para ser um instrumento na mão do Senhor. Cada crente precisa trazer em sua vida essa marca do serviço cristão. Meus irmãos, cada crente precisa ter consciência que recebeu talentos, que recebeu dons, que recebeu habilidades, e que essas habilidades precisam ser colocadas à disposição da igreja, para que haja aperfeiçoamento e um crescimento integral da igreja nesse mundo. A igreja vai se aperfeiçoando e vai crescendo através do serviço que cada crente presta à igreja, ao corpo de Cristo. Uma das grandes necessidades da igreja hoje é orar para que cada crente venha compreender o seu imenso papel de ser uma fonte de motivação e sempre permanecer disponível para servir a igreja em um dos seus quadros, departamentos, faixas etárias e trabalhos que há. Enfim, irmãos, há tanta coisa que se pode fazer na igreja, mas tem pessoas que acham que o seu dever é apenas vir à igreja e quem sabe dizimar, e aí termina o seu papel. Aí começa o seu papel. Começa o seu papel, irmãos. Que o Espírito Santo possa esclarecer isso ao seu coração. Que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida, para que você venha entender que você precisa ser um instrumento na mão de Deus, um canal de bênção. Servir ao Senhor não é um ativismo, mas é essencialmente você estar dentro da perfeita vontade de Deus e obedecer ao Senhor. Irmãos, Jesus é o nosso exemplo máximo de servo. Teve um momento que ele estava com os discípulos, e ele pegou uma bacia com água e uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos quiseram recusar. Teve um que foi Pedro, disse não. Ele era mais falante, foi: a mim tu não vai lavar. Mas Jesus estava ensinando o papel do serviço, que todos precisam fazer alguma coisa. Irmãos, Jesus foi chamado até do servo sofredor. Jesus deixou o grande exemplo de como servir. Você precisa entender que você precisa servir, ser servo, fazer algo na obra do Senhor. Meus irmãos, tudo aquilo que você precisa fazer e tem que fazer, tem que ser com determinação, com abnegação, com paciência, com perseverança, com esforço, com dedicação e, acima de tudo, com amor. Sem amor, todo trabalho perde o seu valor. Aquilo que você faz para o Senhor tem que ser feito com amor. Sem amor, o serviço cristão deixa de ser prazeroso e passa a ser um fardo demasiadamente pesado. Aquilo que você faz para o Senhor, irmãos, tem que ser com amor. E você vai ter recompensa por isso. Com o amor de Deus fluindo. Através das nossas ações, através da nossa atitude, o serviço cristão passa a ser uma fonte de vida, de alegria para todos aqueles que se dedicam em fazer algo para o Senhor. E você precisa fazer algo para o Senhor. O que você está fazendo na casa do Senhor? Irmãos, servir ao Senhor não é ir em busca de títulos, não é ir em busca de um cargo, de uma posição, mas servir ao Senhor é estar disponível para servir, para ser servo, para ajudar, para ser uma pessoa que vem ajudar a edificar a igreja, edificando, e que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que você está fazendo para o Senhor. Quem tem a marca do servir ao Senhor torna-se um grande cooperador da seara do Mestre, e você precisa servir ao Senhor. Irmãos, quem serve ao Senhor não fica criticando. Quem é servo do Senhor, irmãos, ele é aquele ajudador, é aquele
apoiador dessa obra. Agora, quem só fica criticando, ele deixa de ser servo, ele deixa de servir para, muitas vezes, ser um empecilho na igreja. Nós vemos uma outra marca que Paulo tinha, a marca da adoração. Por isso ele dizia, ninguém me inquiete. Ele trazia a marca da adoração. E você precisa ter essa marca também, a marca de ser um verdadeiro adorador, não só na casa do Senhor, e aonde você vai, aonde você ande, aonde você caminhe, você precisa caminhar sabendo que você precisa ser um adorador. O fim principal de todo homem é adorar a Deus, é glorificar ao Senhor, e você precisa na tua vida ter a marca da adoração. Você precisa ser um adorador. Não podemos permitir que as circunstâncias, as lutas da vida, os problemas nesse mundo em que nós vivemos venha apagar ou enfraquecer a tua adoração. Tenha a marca da adoração na tua vida. Da mesma maneira, irmãos, que a água apaga o fogo, as provações, as lutas podem muitas vezes apagar a chama de sermos verdadeiros adoradores, mas não permita que isso venha acontecer na tua vida. Os verdadeiros adoradores são íntimos de Deus. Os verdadeiros adoradores expressam amor ao seu Deus. Meus irmãos, quem adora o Senhor começa a conhecer intimamente o Senhor. Intimamente o Senhor. Você conhece a Deus intimamente? Será que não está faltando adoração na tua vida? Você quer ser mais íntimo de Deus? Adore ao Senhor. Tenha essa marca da adoração. Tenha essa marca da adoração na tua vida, irmãos. Como que está a marca da adoração na tua vida? A adoração é a ocupação do nosso coração com o próprio Deus, não com as nossas necessidades, e nem a preocupação de só ir de atrás das bênçãos de Deus, mas o adorador, antes de ir de atrás da bênção de Deus, ele vai atrás do Deus da bênção, ele vai de atrás de Deus, ele quer Deus na sua alma, ele quer Deus na sua vida, ele quer Deus na sua intimidade. Adoração é o ato de dobrar a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Adoração é reconhecer que o Senhor é tudo na nossa vida. Adoração ao Senhor é reconhecer, é honrar, é reverenciar a presença do Altíssimo e saber que sem Ele nós não vamos em lugar nenhum. Adorar ao Senhor é ter vida, comunhão uma comunhão diária com o Senhor. Adorar ao Senhor é oferecer o melhor da nossa vida a Deus. Ofereça o melhor que você tem a Deus. Isso é adorar. Adorar a Deus é você dar o melhor que você tem, o melhor de tudo que pertence a ti, ao Senhor. Adorar ao Senhor é você viver uma vida agradando a Deus. Como que está a marca da adoração na tua vida? Você está adorando ao Senhor, irmão? Uma outra marca que Paulo tinha, se tinha alguém que tinha essa marca era Paulo, e hoje está faltando a marca do compromisso. Meus irmãos, o compromisso com Deus exige renúncia, dedicação às coisas de Deus. A marca do compromisso com Deus exige lealdade. Ninguém consegue ter marca de compromisso com Deus se não for leal a Deus. Se não houver lealdade da membresia, dos membros, para até com a igreja onde está servindo ao Senhor. Se não houver lealdade para com a liderança da igreja, isso vai trazer derrota, desintegração, e certamente o corpo de Cristo vai sendo enfraquecido, aonde não há compromisso, aonde não há lealdade. A igreja, irmãos, é como uma equipe. Ninguém ganhará nada sozinho numa equipe. Só vai ter vitória se um cooperar com o outro. Na igreja, irmãos, nós somos uma equipe, somos o exército do Senhor, somos salvos e transformados por Cristo, e temos que estar unidos, um batalhando para o outro, um lutando pelo outro, um orando pelo outro, um ajudando o outro, um abençoando o outro, e assim a graça de Deus vai sendo derramada sobre essa equipe, sobre a igreja, e Deus vai nos abençoando. Então, irmãos, tem que ter
lealdade. Lealdade faz as pessoas lutarem em favor da igreja, em favor da liderança, em favor de um objetivo, em favor de um alvo. Um crente desleal, irmãos, preste o que eu vou dizer, a atenção que eu vou dizer aqui. Um crente desleal à sua igreja, um crente desleal à sua liderança, é um semeador de contenda, é um semeador de ódio, é um semeador de murmuração, é um entrave para o crescimento da igreja. Então, irmãos, não faça parte desse esquadrão da morte, não, mas seja esquadrão da vida, trazendo vida e bênção para a igreja. Normalmente, o ser humano assume compromisso com aquilo que tem valor para ele. Qualquer pessoa assume compromisso com aquilo que tem valor para ele. E a igreja tem valor para você? Se a igreja tem valor para você, por que você não tem compromisso com a igreja? Meus irmãos, isso é muito profundo, é muito real. Que a igreja sempre venha ter que cada crente venha ter muita importância, dar muita importância à igreja. Que cada crente venha entender, se ele ama a igreja, ele precisa ter compromisso com a igreja. Porque se ele não ama a igreja, ele não vai ter compromisso com a igreja. O compromisso com a igreja, as pessoas vão ter se amam a igreja. E você precisa amar a igreja, porque a igreja é de Jesus. E nós fazemos parte da igreja. Se você ama alguém, você é comprometido com esse alguém. Quando a pessoa ama alguém, a pessoa se compromete com essa pessoa, com esse alguém. Se você ama a igreja, você se compromete com a igreja. Como que está o teu comprometimento com a igreja? Irmãos, da mesma forma, se você ama Deus e a sua obra aqui na terra, você vai ter prazer de estar comprometido em todos os sentidos com Deus e a sua igreja. O comprometimento que passamos a ter com Deus é fruto dessa nova vida, é fruto dessa conversão. Compromisso com Deus, irmãos, nos leva a aceitar a vontade soberana de Deus como ela é. Compromisso com Deus nos leva a deixar que Deus venha ser o dono absoluto dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos desejos, da nossa família, da nossa profissão e até do nosso dinheiro. Deus passa a ser Senhor quando nós temos compromisso com Deus e a sua obra. Agora, irmãos, nós vivemos numa época onde está surgindo uma geração de crentes que não querem compromisso com a igreja. E isso fere todos os preceitos divinos. Isso fere todos os preceitos bíblicos. O não ter compromisso com a igreja. A Bíblia diz: não temos como costume como alguns que deixam de congregar, deixam de ser membro de uma igreja local. Irmãos, não existe crente abençoador, verdadeiro, bem-sucedido, se ele não tiver compromisso com a igreja local, com uma igreja. Jamais um crente irá ter intimidade profunda com Deus, jamais ele vai ter sucesso na sua vida espiritual, se ele negligenciar o seu compromisso com a igreja local. A intimidade com Cristo sempre vai desaguar e determinar o grau do compromisso que a pessoa tem com a igreja. Então, irmãos, você precisa ter compromisso com a igreja. Não faça parte dessa geração de novos crentes, ou crentes entre aspas, que não tem mais compromisso com a igreja, não tem mais compromisso com a sua liderança, não tem mais compromisso com o seu pastor. Hoje estão aqui, amanhã colar, e vive de movimentos, vive aonde tem, quem sabe, um show ou alguma coisa, lá eles estão, mas não querem compromisso com a igreja. Primeiro é compromisso com a igreja. Meus irmãos, uma outra marca que não podia faltar na vida, que não faltava na vida de Paulo e não pode faltar na vida da igreja, é a marca da compaixão. Se tem alguém que podia falar: ninguém me inquiete, ninguém duvide de mim, porque eu trago essa marca, a marca da compaixão. Se tinha alguém cheio de compaixão, atos de compaixão, era Paulo. Irmãos,
É claro que Jesus é o grande exemplo, é a fonte da compaixão. O ministério de Cristo foi trilhado pela compaixão que o mesmo sentia pelas pessoas, pelas cidades e pelos povos. Jesus, ele chegava diante de uma cidade e volta e meia a Bíblia diz que ele estava chorando. Ele foi sobre Jerusalém, olhava Jerusalém, pessoal perdido, apenas numa religião mortas de preceitos e seguindo apenas preceito da lei, mas que estavam rejeitando o Cristo verdadeiro, o Messias. E ele chorava de compaixão. Irmãos, a marca da compaixão era tão forte na vida de Paulo, que o mesmo não se conformava em estar parado. E ele mesmo sentia, ele dizia: eu sou devedor aos povos. Eu sou devedor tanto aos gregos e a outros. Por isso ele anunciava Cristo a todas as pessoas, a todas as nações, porque ele sentia compaixão. A marca da compaixão nos levará a anunciar as boas novas, a testemunhar, a proclamar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Você precisa ter a marca da compaixão na tua vida. O mundo precisa conhecer Jesus, mas sabemos que para eles conhecer a Jesus, é necessário que a igreja, é necessário que os membros sejam cheios de compaixão. Irmãos, milhares e milhares de pessoas estão indo com passos largos para o inferno. E como que está a tua compaixão? Isso não te comove, irmãos? Não te comove saber que pessoas estão indo para o inferno? E estão próximas a você, e você não tem compaixão delas? Um dia, Davi disse: refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, ou ninguém por mim se interessou. Irmãos, será que o mundo não está clamando dessa mesma maneira, como Davi exclamou: refúgio me faltou, e ninguém cuidou da minha alma? Será que o mundo não está dizendo: ninguém se interessa pela minha alma? Porque quem tem que se interessar é a igreja do Senhor. Irmãos, o que você está fazendo por um mundo que está agonizando, por um mundo que está mergulhado no pecado, na idolatria e no caminho falso? O que você está fazendo para reverter essa situação? A igreja do Senhor não pode ficar inerte. Não podemos ficar indiferente com o gemido de uma geração que caminha com passos largos para o abismo. Você precisa fazer alguma coisa. Irmãos, uma outra marca, deixa eu correr aqui, uma outra marca que, se era uma marca que a gente vê assim, olha para Paulo e vê essa marca estampado na sua alma, no seu coração, nos seus passos, na sua vida, era a marca da cristocentridade. O que é isso, pastor? A marca da cristocentridade quer dizer que Cristo era o centro da vida de Paulo. Essa marca, irmão, não pode faltar na nossa vida. Cristo tem que ser o centro da tua vida. Cristo tem que ser o centro da minha vida. Cristo tem que ser o centro dessa igreja. Cristo é o centro. Qualquer igreja, qualquer comunidade que Cristo não é o centro, que outra pessoa se torna o centro, é caminho perigoso. É caminho perigoso. Irmãos, Paulo dizia que Cristo era tudo em todos. Não tem como subsistir uma igreja não pode subsistir se Cristo não for o centro da sua vida. Um crente não pode ser bem sucedido, um crente não vai ser vitorioso se Cristo não for o centro da sua vida. Quando Cristo é o centro da nossa vida e dos nossos atos, nós ficamos parecidos com Ele. Irmãos, quando Cristo é o centro da tua vida, você fica parecido com Jesus. Irmãos, sabe por que a igreja não tem crescido como é preciso? Ah, pastor, mas tem crescido não, irmãos. Todo ano a membresia tinha que dobrar. Mas sabe por que não está dobrando? Sabe por que a igreja não cresce como deveria? Porque Cristo não está sendo o centro da vida das pessoas. Porque Cristo não está sendo o centro da vida dos crentes. Os crentes estão interessados em tantas coisas, mas Cristo, o Evangelho, não está sendo o centro.
Porque quando Cristo é o centro, irmãos, as pessoas começam a ver Cristo na vida das pessoas e elas vão correr para a igreja. Porque elas vão ver, não, eu preciso ter o que essa pessoa tem. Eu preciso ser como essa pessoa é. Eu preciso essa alegria que essa pessoa tem. Irmãos, o mundo vai correr para a igreja, vai querer ouvir mais de Jesus, o Evangelho da salvação. Quando o mundo ver Jesus na nossa vida, o que estamos refletindo para o mundo aí fora? Eu vou terminar aqui contando uma experiência. O que é Cristo na vida de uma pessoa? Um pastor amigo nosso contou que na sua igreja tinha uma mulher abençoada. Uma mulher que ele olhava ser uma das crentes mais fiéis à igreja. Uma irmã que tinha até alguma liderança na igreja. Mas o esposo dessa mulher não era crente. E esse pastor começou a ficar incomodado, porque já fazia 15 anos que ele tinha essa irmã como uma melhor irmã, uma das melhores irmãs da igreja. E ele olhava para o esposo, de vez em quando cumprimentava, ele de vez em quando vinha à igreja, mas não se tornava cristão. Um dia o pastor começou a orar, Deus salva esse cidadão, salva essa pessoa, e o pastor sentiu em conversar mais a miúdo com essa pessoa. Chamou ele, vem cá, eu já conversei muito contigo, diversas coisas sobre o Evangelho, já falei, mas hoje eu quero fazer uma pergunta. O que é que está travando? Qual é o obstáculo? O porquê que você vem há 15 anos, eu te conheço, você vem à igreja, tua esposa é uma santa mulher e você não é crente? Ele olhou para o pastor, disse, pastor, o senhor está disposto a ouvir o que eu vou falar? Estou. Essa mulher é santa aqui na igreja, mas lá em casa é um diabo. Eu vivo o inferno há muitos e muitos anos. Você, pastor, sabe o que é o inferno? Vá lá em casa. O pastor disse, não, você está enganado. Essa mulher é uma santa mulher. O pastor ficou cabisbaixo ouvindo. Disse, tá bom. O pastor chamou essa mulher. Irmão, eu quero falar contigo. Terminou o culto. Minha irmã, o seu esposo me falou que a irmã aqui, que ele não é crente, porque a irmã aqui na igreja é uma santa. Mas lá na sua casa, a irmã faz papel do diabo. Eu não acredito no que eu ouvi. E aquela mulher mudou o seu tom de voz para o pastor e disse, pastor, o senhor não tem nada a ver com a minha vida lá em casa. Não se intrometa na nossa vida. E falou algumas boboseiras, o pastor ficou impactado. Ele se recompôs, porque ele não pensava em ouvir o que estava ouvindo. E ele dizia, então é real o que eu ouvi do seu esposo. E eu vou dizer uma coisa para a senhora. Vamos encerrar a conversa, irmã. O seu esposo vai para o inferno e você é culpada. Ela não gostou, saiu do gabinete pastoral batendo a porta e foi para casa. Chegou a noite, o marido dela sabia que ela tinha conversado com o pastor, aquele gelo, ninguém conversava. E ela tentou dormir, mas não conseguia dormir. Porque quando ela reconciliava o sono, ela ouvia a voz do pastor dizendo, o seu esposo vai para o inferno e você é culpada. E ela se virava para um lado e para o outro, e ela ouvia aquela voz no seu ouvido, seu esposo vai para o inferno e você é culpada. Ela, não conseguindo reconciliar o sono já de madrugada, ela foi orar. E quando foi orar,
ela sentia Deus falando com ela: o seu esposo vai para o inferno e você é culpada. E ela começou a orar, e ela começou a pedir perdão, e ela começou a ser tocada por Deus, e ela começou a ser quebrantada, e daqui a pouco essa mulher chorava, e daqui a pouco essa mulher já estava gritando, e daqui a pouco ela foi aonde o esposo estava e pediu perdão ao esposo, e houve uma mudança radical na vida dessa mulher. Os dias passaram, e aquele marido todo desconfiado, mas dia após dia ele começou a ver coisas diferentes que ele nunca viu em 15 anos. Ele começou a ver atitudes da sua esposa, atitudes de mulher que ele ficava espantado. Será verdade que eu estou ouvindo, que eu estou vendo e ouvindo? Porque ela começou a falar palavras de amor, palavras carinhosas, atitudes carinhosas, fazia coisa que nunca fazia, engraxava o sapato. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Estão ouvindo bem aí, irmãos? Continuamos a história, que eu sei que os irmãos estão prestando atenção, é para prestar mesmo, prestar mesmo. E as atitudes daquela mulher começaram a impactar a vida daquele homem. Aquela mulher engraxava o sapato dele, aquela mulher chegava a tirar as meias dele, quando ele chegava cansado do serviço. Aquela mulher começou a fazer coisas que ele ficou espantado. Daqui a pouco, aquele homem começou a vir outras atitudes, e aquela mulher cheia de oração, e cheia de palavras de amor, ele ficou incomodado. Será que é verdade isso? Será que eu estou vivendo um céu agora? Será que o céu é verdade? Certo dia, já fazia um mês, e ele só cuidando, meio desconfiado ainda, porque a mudança foi tão drástica que ele começou a desconfiar. Mas, certo dia ele disse: eu vou pescar. Chegou um sábado de manhã, eu vou pescar. Pegou lá a lata com as minhocas, pegou o caniço, a vara lá de pescar, e chegou na sala e disse, chamou a esposa: minha querida, eu vou pescar. Ele apenas gritou: ô minha querida, eu vou pescar. Mas quando ele virou para voltar, ele bateu com a vara num vaso de cristal que estava em cima de um balcão. Ele disse: pronto, é agora, porque ele tinha um medo que... E ele ficou ali petrificado. E a esposa viu o barulho de algumas coisas quebrando-se. E a esposa veio, disse: ô meu querido, não tem importância, não tem importância. Coloca-se um outro vaso, isso aqui não tem valor. O maior valor é o teu descanso. Vai pescar, querido. Irmãos, presta atenção, calma, calma. Ele ficou tão impactado que ele começou a tremer e derrubou a lata da minhoca no tapete, em todo o carpê. Ela olhou para ele e disse: meu querido, não tem importância. Foi lá, juntou, pegou a mão naquelas minhocas, colocou dentro da lata, disse: vai, querido, vai, eu te amo. Ele foi pescar, e lá pescando, ele só via aquela cena, as coisas se quebrando, e ele dizendo: pronto, lá vem. E daqui a pouco não vem, vem dizendo: meu amor, não tem importância. Dali 15 dias ele estava na igreja e aceitou a Jesus. Quando ele aceitou Jesus, o pastor disse: não, pastor, terminou o culto, o que aconteceu que agora você aceitou Jesus? Pastor, deixa eu contar essa história. E ele contou essa história para o pastor. Pastor, eu aceitei Jesus porque agora o meu lar não é mais inferno, é um céu. E eu olho para minha esposa e eu estou vendo Cristo na minha esposa.
Eu vejo marcas de Jesus na vida da minha esposa. É essa marca que a igreja precisa ter, é essa marca que eu preciso ter, é essa marca que você precisa ter. Se você quer ver um mundo salvo, se você quer ver teus parentes salvos, se você quer ver tua casa salva, se você quer ver teu bairro salvo, você precisa ter marca de Cristo sendo o centro da tua vida, a marca da cristocentridade. Ficamos em pé nesse momento. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. A marca da cristocentridade, Cristo sendo o centro de tudo. Deixa Cristo ser o centro da tua vida, deixa Cristo ser o centro da tua vida. O que essa cidade de Blumenau precisa é ver Cristo na nossa vida. O que os teus vizinhos precisam ver é Cristo na tua vida. O que teus amigos precisam ver é Cristo na tua vida. E se eles verem Cristo na tua vida, eles vão correr para a igreja, eles vão correr para a igreja e vão aceitar a Jesus. O que o mundo, o que essa cidade precisa ver é Jesus na nossa vida. É Jesus na nossa vida. É Jesus na nossa vida. Porque Jesus muda. Porque Jesus transforma. O que transforma é Jesus, irmãos. Ele transformou a tua vida, mas Jesus precisa ser o centro da tua vida. E eu termino dizendo uma outra marca, mas só falando da marca da compensação. Compensa servir ao Senhor. Compensa servir ao Senhor. Quem serve ao Senhor, quem faz isso, tem marcas da compensação. Compensa servir ao Senhor. Quando você vê uma pessoa sendo batizada nas águas, e você foi o instrumento para ganhar essa pessoa para Jesus, você começa a dizer: compensa servir ao Senhor. Compensa ter Cristo sendo o centro da nossa vida. Cristo tem que ser o centro da tua vida. Por quê? Teus parentes, teu esposo, tua esposa, teus pais, teus filhos, teus amigos, teus vizinhos, por que eles não são crentes ainda? Será que eles estão olhando para nós e vendo Jesus ou vendo o diabo? Responda você para você mesmo. Dê a mão para quem está ao seu lado e vamos orar. Aleluia, aleluia. Cristocentridade, Cristo sendo o centro. Irmãos, que nós possamos rasgar o nosso coração e dizer: Jesus, seja o centro da minha vida. Jesus, seja o centro das minhas atitudes. Seja o centro daquilo que eu falo, das conversas que eu passo para a frente. Será que Jesus é o centro? Quando você está ali no Facebook, será que Jesus está sendo o centro daquilo que você fala ali? Cristo sendo o centro. Cristo sendo o centro. Cristo sendo o centro. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Aleluia. Pastor Jean, chega aqui para orar. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, estamos dispostos, ó Deus, a nos render a Ti depois desta palavra, e que possamos a cada dia, Deus, nos dobrar, nos curvar, ó Deus, reconhecendo as nossas falhas e as nossas misérias. Deus eterno, que possamos entender, ó Deus, o que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa, nossa família, e que possamos, ó Deus, a cada manhã, cada dia, cada momento, Senhor, demonstrar às pessoas que nos rodeiam, aos homens, mulheres, jovens e adolescentes, ó Deus, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles, ó Deus, que têm contato conosco,
que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso e que te servimos, ó Deus, por gratidão, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus eterno, que possamos, ó Deus, nos preocupar com esta atitude, Senhor, de anunciarmos a Ti, ó Deus, nos nossos gestos, nas nossas palavras, no nosso momento, ó Deus, mais difícil da vida. Mesmo assim, Senhor, anunciar a Ti como Salvador, como aquele, ó Deus, que se entregou por nós, ó Deus eterno, que nos conectou com Deus novamente. Pai celestial, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, ó Deus, aqueles que aqui estão voltados, Senhor, com o seu coração, ó Deus, a Ti, Senhor. Deus, nos ajuda, que possamos, ó Deus, através desta palavra, Senhor, sermos curados em algumas áreas da nossa vida. Deus, abençoa os Teus filhos que hoje, ó Deus, irão participar do Teu corpo e do Teu sangue pela primeira vez, que eles possam sair pelas portas dessa igreja, anunciando a Ti, anunciando a Cristo, ó Deus, no seu falar, no seu andar, em tudo, ó Deus, pedimos a Ti, que o Senhor esteja conosco de uma forma maravilhosa, no nome de Jesus.